Você sabe o que é anistia? Você sabe o que é anistia? Você sabe o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Ao mesmo tempo que nós lutávamos pela anistia, nós lutávamos também pela história do Brasil. Foi uma luta belíssima, mas ajudada por Deus. Que Sua Excelência, o senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional. Artigo 1º. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. O medo reinava. Era terrível. A minha casa foi incendiada. Tudo que se podia se fazer naquela época era perigoso. A minha casa foi invadida várias e várias vezes. Na universidade era tudo censurado, não podia falar política. Nós vivíamos acuados. A família toda presa, né? Meu marido, filha, filho. E se eles só prendessem, mas eles torturavam. Eu perdi meu pai, eu perdi meu marido, eu perdi meu irmão. Polícia dentro de casa das 9 da manhã às 9 da noite. A gente sabia que qualquer um de nós estávamos sujeitos a também desaparecer, a também ser presa, a também ser torturado. Muita dor, muita dor. Mas isso tudo era uma angústia constante, não é? O que fizeram com meu irmão até hoje, sabia, uma dor muito grande que a gente sente. Eu acho uma coisa angustiante. Uns foram mortos, outros desaparecidos, outros exilados, outros estavam na clandestinidade. E as pessoas todas com muito medo. Todos nós nos perguntávamos até quando? Até quando viveremos essa situação? Alguns diziam nunca mais sairemos dessa, né? O medo de ser arrastado aos porões da ditadura, arrastado para a tortura, isso era iminente em cada uma de nós. Mas a solidariedade nos fortalecia muito mais. Houve um breve momento na ditadura onde o movimento estudantil começou a se fortalecer. Esse momento vai no final de 66, início de 67 e explode no ano de 68, né? Não só no Brasil, como em todo o mundo, né? É exatamente nesse momento que se organiza o grupo de mães para atender, acompanhar, ficar na retaguarda da situação dos estudantes, seus filhos, que entravam na luta contra a ditadura militar. A ideia da União de Mães, a União Brasileira de Mães, e a ideia era de ajudar os estudantes, que era 68, aí os estudantes estavam numa situação difícil, né? Todo estudante que queria participar estava mal. Então, a ideia era ajudar os estudantes que estivessem em dificuldade. Quando a gente acompanhava todas as atividades dos estudantes, né? E fazíamos a ligação com os advogados, com a imprensa, para dar cobertura para eles. Até com médicos e tudo, a gente tinha sempre uma maneira de acudir se acontecesse alguma coisa. Toda vez que tinha passeata, que tinha reunião, que tinha não sei o quê, a gente ficava sempre esperando o pior, né? Prisão, espancamento.
Então, a gente resolveu, nós fazemos um grupo em que a gente estaria participando, ajudando os estudantes da melhor maneira possível. Essa união foi muito importante e ela pode ter sido a semente de uma nova luta feminina, que seria, há pouco tempo depois, a luta da anistia. Eu ficava encantada com aquelas mães que estavam ali batalhando pelos filhos, levando um bilhetinho, se organizando para que tivesse uma reivindicação mais coletiva e menos individualizada de cada filho. Então, me fascinou aquele movimento de mães e realmente, durante a minha vida inteira, eu fiquei ao lado dessas senhoras, tentando extrair delas. Nem todas elas eram altamente politizadas, mas todas elas eram altamente mães. Altamente mães no sentido de poder se entregar por inteiro à luta dos filhos. Algumas até foram militar na política estudantil, voltaram a estudar para compreender o que estava se passando, e foram pessoas que se destacaram. A mulher não tem nenhum tipo de restrição quando ela vê uma injustiça, ela parte para a briga, né? Houve um congresso de mulheres no México, onde se falou muito sobre anistia. Lá estava Dona Terezinha Zerbini. Ano Internacional da Mulher. É aí o começo, Ano Internacional da Mulher. O Ano Internacional da Mulher foi organizado pela ONU e tinha como princípios básicos igualdade, desenvolvimento e paz. Eu falei, eureka! Eureka, é por aí, é por aí. Eu procurava começar e não sabia como, de que jeito. Eu falei, é por aí, é no campo da paz. E ela veio com seu entusiasmo, com a sua... Realmente ela sempre foi uma pessoa assim, vigorosa nas suas propostas e fundou o movimento pela anistia. O movimento feminino pela anistia. Os créditos, né, para a articulação do movimento feminino pela anistia do Brasil são da Dona Terezinha Zerbini. O tempo todo ela se colocou à disposição, ela esteve em Belo Horizonte todas as vezes que a gente chamou e deu uma força para a articulação. Ela já tinha um nome público, né, nesse momento, então foi importante. Nós queríamos lançar o manifesto da Mulher pela Anistia, para disfarçar, para não ter polícia, até os jornais publicaram o convite, nós pusemos uma conferência sobre a mulher e a paz. Então, debaixo desse rótulo, a mulher e a paz, nós lançamos na ABI um movimento feminino pela anistia. O Manifesto da Mulher Brasileira pela Anistia, era o início do movimento, né? Em todas as solenidades, esse manifesto era lido, né, para que a sociedade brasileira tomasse conhecimento da posição da mulher pela luta das liberdades do povo brasileiro. Ia distribuir nas barcas, né? Íamos para as barcas, íamos para outros lugares, na rua, em frente à Embaixada Americana. O que se discutia era a situação, como é que estavam as prisões, em que situações estavam se dando as prisões, em que situações estavam os processos de cada um preso, como é que estava o andamento, quem era que não tinha advogado, quem tinha advogado. A questão de relação com os exilados, para manifestações públicas, arrecadação de fundos, que era um movimento absolutamente autônomo, né, autogerido. Havia sempre a preocupação de comissões que dividíamos. Um grupo fazia um serviço de divulgação, o outro fazia o serviço de contatos, o outro como é que se diz, redigir. E tinha núcleos no Brasil inteiro. Praticamente, a gente pode dizer, em todos os estados do Brasil tinha pelo menos um núcleo. Nós fomos muitas vezes à Câmara dos Deputados em Brasília. Nós estávamos sempre ligados a pessoas que podiam ajudar. Não foi fácil, não. Aquele movimento era como um grande sopro, não só do ponto de vista de energia, mas na perspectiva da liberdade. Então, além disso, ele apontava para algo extremamente importante, que era a solidariedade
entre familiares de presos e entre pessoas que participavam dos movimentos, enfim, várias entidades que se congregavam no sentido de reforçar essa solidariedade humana para o enfrentamento de uma causa que era fundamental para nós, que era a liberdade. Entre todas aquelas mulheres, cada uma vivendo uma experiência diferente, umas que sequer tinha irmãos ou parentes, a não ser amigos que foram presos, mas que estavam pela luta do povo brasileiro. O fato do movimento feminino pela anistia se apresentar enquanto movimento legal, formado por mulheres, com uma luta muito aberta, era até registrado essa coisa toda, dificultava a repressão. Mas a repressão foi muito feroz do mesmo jeito. Mas você tinha que enfrentar. Ou você ia para o mato lutar, ninguém tinha arma para isso, ou tinha que esperar a coisa se mostrar o que era reacionária, e se mostrou. Pronto. E o movimento ele foi alvo de pelo menos 5 atentados à bomba durante esse período todo. Quem financiava? Porque os militares não dispunham de recursos. Quem financiou este movimento? Quem financiou todo esse processo de perseguição que se deu na América Latina com reflexos aqui no Brasil? Então, havia necessidade de tornar isso público. Hoje nós sabemos que houve 50 mil brasileiros que foram atingidos de diferentes formas pela ditadura. Os 17 atos institucionais, eles foram paulatinamente cesseando, desde a liberdade de ir e vir, de se reunir, de falar, de escrever, de apresentar peças, de encenar peças de teatro, de fazer músicas, de fazer charges. Então, todo esse contingente de brasileiros estava interessado em fazer alguma coisa. Avaliamos que nós tínhamos que ter uma proposta mais politizada, mais concreta, sobre a questão da luta pela anistia. E queríamos lançar um movimento para que nós pudéssemos somar, junto com o movimento feminino, para irradiar mais e somar forças na luta contra a opressão e pela anistia. Das entranhas do movimento feminino pela anistia que surgiu o Comitê Brasileiro de Anistia, mas nessa perspectiva de dar um salto, né, qualitativo e radicalizar a luta e dar visibilidade da universalidade a ela, e o tempo todo atuaram conjuntamente. Nesse surgimento, o movimento Nós Mulheres, em todo o Brasil, apoiamos, porque entendíamos que era mais um ramo, um campo de luta para se trabalhar. Mas ele divergiu um pouco do espírito da luta feminina pela anistia. Nós, mulheres, entendíamos que todos os meios viáveis seriam possibilidades para a conquista da anistia. Então, buscávamos apoio dos deputados, buscávamos apoio de igreja, de toda a sociedade civil organizada e dos políticos. Não era, por assim dizer, meta do CBA construir um projeto de lei sobre anistia, né? A nossa tarefa principal era denunciar permanentemente o que estava acontecendo. Em nenhum momento, por exemplo, lá também a gente falou anistia enquanto conciliação, enquanto unificação da família brasileira, de jeito nenhum. Anistia enquanto pauleira mesmo, é luta contra a ditadura, combate à ditadura. A institucionalidade não é para a gente estabelecer interlocução, é para a gente combater e derrubar. Quer dizer, a ditadura é inimiga. A ditadura, você não conversa com a ditadura, você não abre interlocução com a ditadura. A ditadura a gente combate. A perspectiva é derrubar a ditadura. Eu acho importante destacar que, né, na luta pela anistia foram as mulheres que exerceram esse papel de vanguarda. Foi a partir do acúmulo do movimento feminino pela anistia que foi possível depois esse grande salto de qualidade, esse grande salto político que se deu com a articulação dos comitês brasileiros de anistia, Brasil adentro e afora e até no exterior. O que o CBA fez em relação ao que viesse ser a lei de anistia? Ele, ao propor uma anistia ampla, geral e restrita, né, nós tínhamos uma carta de princípios e um programa mínimo de ação. Nessa carta de princípios, a gente dizia
conceito de anistia ampla. Por que ampla? A anistia ampla é porque o regime de exceção, através dos seus 17 atos, que foram uma montagem jurídica para poder prender, caçar, né? E com todas as liberdades cerceadas, né, através da lei, o regime de exceção e os militares praticaram, em relação a toda a sociedade brasileira, atos de violência, quer de exceção, quer pessoais, e quer atos que nem sequer estavam escritos. Não tem nada no ato de exceção. Pode-se torturar, pode fazer desaparecer um opositor. Isso está escrito, mas foi o que foi mais praticado. Ou seja, as leis que compuseram, né, o regime militar, através dos seus 17 atos institucionais e quase 190 atos complementares, elas davam conta do que estava permitido aos militares fazer. E o movimento de anistia denunciava sistematicamente isso que estava sendo feito. E foi dentro do CBA que foi formulado esse conceito de anistia ampla e irrestrita. Anistia, para ser digna desse nome, para ser ampla, geral e restrita, tinha que incluir o esclarecimento circunstanciado das mortes, dos desaparecimentos, das torturas, a nomeação, responsabilização e punição dos torturadores, o desmantelamento do aparelho repressivo, a erradicação da tortura, né? E o tempo todo, desde o início, o Comitê Brasileiro Preventivo colocou, olha, trata-se de crime contra a humanidade. Portanto, são crimes inanistiáveis, imprescritíveis e inafiançáveis. E não se transigiu em relação a isso. Essa lei da anistia de 79 nos deixou muito a desejar. Nesse aspecto, o Comitê Brasileiro pela Anistia tinha razão, nesse aspecto. Mas, no aspecto da anistia, de abrir as portas das prisões, nós também tínhamos razão. E eu sempre digo, com a anistia, os presos políticos saíram da cadeia, alguns, né, porque os chamados crimes de sangue não puderam sair no primeiro momento. Os exilados voltaram, os banidos voltaram, os que viviam na clandestinidade voltaram ao convívio social, e nós, os familiares de mortos e desaparecidos políticos e os desaparecidos,